Olá, sejam bem-vindos à reflexão bíblica desta semana. Se você ainda não é inscrito, lembro para clicar aqui no botãozinho para se inscrever, para receber notificação do nosso conteúdo. Vamos então hoje a nossa reflexão, terceiro domingo da Páscoa. Vamos fazer a invocação da Santíssima Trindade juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a oração inicial. Deus Pai de bondade, envie sobre nós seu Espírito Santo. Conceda-nos ouvir atentamente a palavra, entendê-la, prová-la e senti-la arder em nossos corações. Amém. E agora vamos à leitura do Santo Evangelho, São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos abrasava os corações quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão com o professor Eugênio. Esse evangelho que nós acabamos de ouvir nos coloca diante de uma situação muito contraditória. Por quê? Porque esses 2 discípulos de Emaús, que estavam caminhando e praticamente fugindo daquela realidade que havia acontecido, eles ainda estavam com medo, porque a morte de Jesus na cruz ainda é uma realidade de medo. E aqueles 2 discípulos não tinham entendido direito ainda a situação de ressurreição. E eles ainda estavam na situação de morte. E o que nós percebemos é assim:
que nesse primeiro momento de recordar a realidade, Jesus pergunta o que está acontecendo e eles então expõem: será que você não sabe o que aconteceu nesses dias em que o Senhor foi morto e padeceu e etc. Algumas mulheres até falam que ele ressuscitou, mas ninguém sabe ainda. E o que Jesus faz é mostrar para eles, através de textos bíblicos, recordando o que foi falado pelos profetas no Antigo Testamento, mostra para eles então uma realidade de que estava se cumprindo aquilo que foi falado nas Escrituras. E a partir desse momento eles começam a perceber alguma coisa diferente. Eles vão perceber isso, na verdade, depois, quando eles falam que o coração deles estava ardendo enquanto eles conversavam. Porém, o momento certo de reconhecer a ressurreição, de reconhecer o Senhor, é no momento da celebração, que é aquele momento em que a partilha do pão, que Jesus fez com eles a mesma coisa que havia feito lá na última ceia. Ou seja, nesse momento eles percebem: é o Senhor, é Jesus, ressuscitou realmente. Então vejam, num primeiro momento eles analisam a realidade, num segundo momento eles percebem essa realidade através do texto bíblico, analisam essa realidade através do texto bíblico. E na hora da celebração da ceia é que eles reconhecem o Senhor. Na partilha do pão é que reconhecem o Senhor. E aqui é interessante a gente perceber essa situação. Como é importante a gente conhecer a Sagrada Escritura, como é importante a gente ter um senso crítico para analisar a realidade em que vivemos e, principalmente, ou em conclusão disso tudo, é a gente celebrar, partilhar com as pessoas ao nosso lado, iluminado pela Sagrada Escritura, entender a realidade e modificar essa realidade. Então, eu vou ler aqui um trechinho que eu achei muito importante nessa experiência e que fala exatamente desse compartilhamento da experiência da ressurreição. Ou seja, a partir desse momento que eles reconhecem o Senhor, o que eles percebem? A coragem ao invés do medo, a fé ao invés da ausência, a esperança em vez de desespero, consciência crítica em vez de fatalismo diante do poder temporal, liberdade em vez de opressão, em uma palavra, vida em vez de morte. E é isso que nos faz pensar. Nós estamos atravessando agora um momento muito crítico na realidade da nossa vida. Essa pandemia toda nos deixa diante de uma realidade de medo. E essa realidade de medo é que nos deve questionar. Diante da Sagrada Escritura, como é que é a nossa vivência? Como é que é a nossa percepção? É de medo? É de desespero? É de falta de confiança? Onde é que nós depositamos a nossa confiança? Qual que é o nosso senso crítico para entender toda essa situação? Que sentido tem isso para a nossa vida? Que sentido tem isso para a nossa comunidade? Que sentido tem isso para a nossa realidade humana? É diante dessa situação que nós precisamos pensar e perceber. Nós, enquanto cristãos, o que é que nós precisamos colocar
como ponto de referência na nossa vida. Nós estamos aproveitando esse momento para entender o sentido da nossa existência, ou nós estamos colocando esse momento para que a nossa vida se torne uma vida de medo, uma vida sem esperança, uma vida onde a realidade do mundo nos consuma ou nos consome e nos deixa cada vez mais estarrecidos e com medo. Ou, quem sabe, a gente, na confiança da ressurreição do Senhor que nos dá força e que caminha ao nosso lado, nos ajuda a entender essa realidade e nos coloca num sentido de esperança, tanto para nós como para os outros. Então, para a gente refletir sobre esse texto que lemos, eu vou colocar alguma situação aqui para que a gente possa entender direito. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre a situação dos dois discípulos e a nossa situação atual? Como e onde reconhecemos a presença de Jesus em nossas vidas e em nossa história hoje, dentro dessa realidade de pandemia que estamos passando e que a gente fica meio estarrecido, sem saber o que fazer, e muitas vezes muitas pessoas perdem a esperança. Pensemos um pouquinho. Neste texto de hoje, essa reflexão deste momento, somos convidados a refletir entre o medo e a confiança novamente, sobre a esperança no Cristo ressuscitado, diante destes apóstolos que estavam desanimados, mas que, tendo sentido ali a presença do Senhor, tendo estado com o Senhor, retornam a Jerusalém. E essa é uma música muito linda que é do Valmir Alencar, Ao Partir do Pão. Eu gostaria que vocês colocassem neste momento de oração tudo aquilo que você tem passado, que tem lhe causado medo, dor, angústia, o que quer que seja que você traga no seu coração. Quem podia imaginar que aquela cruz era só um começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém. Que nessa confiança de que
Jesus está vivo, que nós temos sim a quem recorrer a esse Deus vivo, possamos orar junto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Possamos levar esse trecho. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Possamos buscar cada dia mais. Então, como compromisso, nessa semana, diante desta reflexão, nós propomos levar esse questionamento. Reconhecemos Cristo em nós e nos outros? Como posso demonstrar isso? Ofereça para o Senhor alguma atitude concreta nesta semana. E como palavra, levar justamente o versículo mencionado. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Então, se não estivermos ouvindo, que a gente possa buscar cada vez mais apurar o nosso ouvido para ter esse abrasamento no coração, poder enfrentar cada uma das situações que estamos enfrentando nesse momento. Vamos agora então fazer a nossa oração final e aproveitemos para pedir a Deus que nos ilumine, que nos ajude nesses momentos em que estamos passando. Deus, presença viva, bendito sejais por teu Filho Jesus Cristo, que caminha nos nossos caminhos, ao nosso lado, para nos fazer compreender as Escrituras. Nós te damos graças pelo pão repartido e pela revelação da sua ressurreição. Nós te pedimos, torna-nos atentos à sua presença, cura os nossos corações tão lentos a crer. Fica conosco quando se aproxima a noite e ilumina o nosso caminho. Amém. E peçamos a Deus que nos ilumine, que nos abençoe, que abençoe os nossos familiares, parentes e amigos e que dê força a toda a humanidade nesse momento muito crítico em que passamos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por nos acompanhar, por estar conosco nesse momento de reflexão bíblica, buscando aprofundamento espiritual e de conhecimento da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua família, todos aqueles que te rodeiam, e possamos juntos continuar firmes na fé de que isso vai passar e que tempos melhores virão. Grande abraço, fiquem com Deus.